Ouça uma mensagem de fé com o Bispo Santos. Saúde a todos com a boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vira para o seu irmão, olha nos olhos dele, diga boa noite, irmão. Pega na mão dele, diga paz do Senhor, irmão. Amém, queridos. Nós estamos dando sequência à nossa campanha da sexta-feira, a sexta-feira da libertação. A libertação da inveja, do olho gordo, das maldições. Porque ninguém está sofrendo porque nasceu para sofrer. Ninguém está sofrendo porque assina. Ninguém está sofrendo porque é o karma ou a predestinação. As pessoas sofrem porque existe uma causa. Eu vou repetir. As pessoas sofrem porque existe uma causa. A Bíblia diz em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não virá. Quer dizer, se tem maldição, e uma das causas das maldições, que são várias, é essa praga chamada inveja, olho gordo. É uma das causas. É uma das causas porque que tem casamento que não consegue ir para frente. Porque que tem pessoas que não conseguem ser felizes no amor. Não consegue dar certo nessa área. Tem gente que em determinado caminho da vida dela é travado, é parado. A causa pode ser isso. A inveja. Pode ser um olho gordo. Tem gente que não é na vida amorosa, mas é na vida profissional. A vida profissional amarrada, travada. A inveja prejudica financeiramente. O olho gordo, o olho seca pimenteira. Tem gente com a vida travada financeiramente por causa da inveja. Tem gente doente, porque a inveja prejudica a saúde também. Tem gente doente por causa da inveja. Diga para o seu irmão, a inveja é uma praga. Tem gente sofrendo N problemas em determinadas áreas da vida, e a raiz é essa praga chamada inveja. Aí eu dei o exemplo aqui, como que é a inveja, para você entender, né? Diz que tinha 3 camaradas perdidos no deserto. Quantos? 3. Imagine você, 3 rapazes perdidos no deserto. E eles começaram a pedir a Deus uma solução para sair do deserto. E aí eles pedem a Deus, e daqui a pouco aparece um anjo. Um anjo do céu apareceu entre aqueles 3 camaradas perdidos no deserto. Aí o anjo disse assim: cada um tem direito a fazer um pedido. Não pode fazer 2 e nem 3, é um só pedido. E tem que ser rápido que eu preciso voltar. Aí um dos 3 disse assim: olha, a gente tá morrendo de fome. Comida, muita comida. E o anjo disse: é isso que você quer? É comida. Ele bateu o dedo, disse que apareceu um banquete no deserto. Aí o outro falou: bom, tem comida aqui que dá pra gente atravessar o deserto. O outro disse assim: bom, se já tem comida para atravessar o deserto, quando a gente atravessar o deserto, a gente quer dinheiro. Dinheiro, muito dinheiro para nós. O anjo falou: o quê? Ele: dinheiro, a gente quer muito dinheiro. Aí tocou e apareceu aquele tanto de dinheiro assim. Aí o que viu tanto de dinheiro na frente dele começou a esquentar as mãos, falou: puxa, comida e dinheiro, estamos feitos. Aí virou para o terceiro, falou: faz o seu pedido. Ele disse: pode fazer 2? Não, o anjo disse: é só um pedido só. Aí quando esse rapaz teve a oportunidade de fazer o pedido, ele era muito invejoso, olho gordo. Quem conhece alguém assim? Seca pimenteira. Quando ele viu a felicidade dos 2 amigos, ele olhou e viu a felicidade dos 2. Sabe o que é que ele falou para o anjo? Pode fazer 2 pedidos. O anjo disse: só um, e tem que ser rápido que eu tenho que ir embora. Qualquer pedido, ele disse: se você pedir vai ser realizado. Ele disse: eu quero que o pedido dos 2 seja cancelado agora. Aí o anjo veio, aí sumiu o dinheiro e sumiu a comida, e eles continuaram perdidos no deserto. Qual é a lição que a gente tira com esse texto? O invejoso não é nem sempre aquela pessoa que quer ter o que você tenha. O invejoso é pior do que isso. O invejoso não é alguém que se vê você com um carro e diz: eu também quero. A gente fala muito que a inveja é assim, sim ou não? Sim ou não? Vê uma casa: eu também quero uma casa daquela, eu também quero uma roupa daquela, eu também quero um namorado, uma namorada daquela. O invejoso não é aquela pessoa que só quer
que nem quer o que você quer. O invejoso, ele é tão desgraçado e miserável que ele vai além. Você sabe qual é o invejoso? Ele não quer, o invejoso, ele não quer crescer igual você. Pelo contrário, ele quer que você se rebaixe igual a ele. O invejoso não é alguém que quer o que você tenha. Pelo contrário, o invejoso é alguém que não quer que você tenha aquilo que você tem. Essa é a praga da inveja. Entendeu agora? A moça tinha um cabelo lindo e todo mundo elogiava. No dia que a invejosa pegou e falou: eu queria ter um cabelo desse. O cabelo da mulher virou uma bucha. Começou a cair que não teve remédio. Porque o dela, ela não lutou para o cabelo dela ficar bom. Porque o dela já não tinha mais jeito. Só na chapinha, né? O dela já não tinha mais jeito. Mas qual foi a ideia, o sentimento? Se eu não tenho, ela também não pode ter. Eu não tenho um carro, tomara que rouba, tomara que bate. Olha o sentimento aí, ó. Eu não tenho, ele também não tem. O invejoso é alguém que quer te rebaixar. É diferente. Eu vejo muita gente: oh, rapaz, quer ter igual eu tive. Uai, seria até bom se todo mundo quisesse crescer na vida, rapaz. O invejoso, ele é tão mesquinho e miserável que ele não pensa em querer conquistar como o outro conquistou. O invejoso é tão baixo, de baixo escalão, que é alguém que quer te rebaixar ao nível dele, lá embaixo. Por isso que é um sentimento que Deus não atua nele. É por isso que a inveja é um sentimento demoníaco e diabólico. A inveja nasceu, sabe aonde? Lá no céu. Quando Lúcifer, um anjo, querubim, ungido da guarda, ele era anjo, ele não era demônio, não existia demônio, mas ele começou a cobiçar o trono de Deus. Aí Deus expulsou, porque ele queria um trono, e Deus falou: eu vou te dar um tronco. Lançou ele no abismo eterno. Então a inveja começou lá no céu. Lúcifer vem para a terra, e agora na terra ele inveja um casal, uma família. Como é o nome deles? Adão e Eva, a primeira família. Eles não iam adoecer, não iam envelhecer, o homem não ia morrer, o homem ia ser feliz a vida toda. Já pensou? Não ia ter morte, não ia ter doença, não ia ter casamento em crise, não ia ter problema financeiro, você dormir tarde, acordar cedo para poder ganhar dinheiro, não ia ter nada disso. Seríamos eternos nessa terra. Então Lúcifer viu que Deus tinha harmonia e comunhão com o homem. Aí ele invejou. Aí o que é que ele fez? O que ele fez? Ele não tinha mais comunhão com Deus. Tinha? Tinha? Não. Sabe o que é que ele fez? Vou levar o homem a pecar, a desobedecer, porque aí também o homem vai perder a comunhão com Deus. Veja que o diabo está sempre querendo fazer as pessoas a se rebaixarem. Aí o homem vai perder também a comunhão, porque eu perdi, eles também vão perder. Eu não tenho mais a presença de Deus, porque o diabo não sente mais a presença de Deus. Ele estava lá diante do trono do Deus Todo-Poderoso, dia e noite, a glória de Deus vinha sobre ele. Então, se ele não tem, ele ficou triste, porque Adão e Eva tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Adão e Eva, eles entravam no santuário da glória de Deus, entravam na presença de Deus. Onde estava a presença de Deus? Eles tinham acesso ao santíssimo lugar. Adão e Eva iam lá e conversavam com Deus face a face. E o diabo ele odiou isso, a inveja, o olho gordo. Aí ele disse: eu vou cortar essa comunhão. E o que é que ele fez? Só tem uma maneira de tirar o homem da presença de Deus, é quando o homem peca. Então ele fez o homem pecar. Aí o homem pecou, perdeu a presença de Deus, se rebaixou. É por isso que em Adão e Eva todos nós estamos condenados à condenação, sentenciados à condenação eterna. Em Adão e Eva todo mundo vai para o inferno. Dizem que todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Maior mentira do diabo. Todo mundo é filho de Deus? O inferno está assim, ó. Jesus disse que tem mais gente no inferno do que no céu. Quer que eu te provo? Ele disse: entrai pela porta estreita, porque apertada é a porta, estreita é a porta, mas conduz à salvação. Aí ele disse: não entra pela porta larga, porque ela é larga, espaçosa, mas ela conduz ao inferno, à perdição eterna. E porque a porta larga, espaçosa, é o caminho de facilidade, ninguém quer sacrifício, ninguém quer se esforçar, ninguém quer viver uma vida de renúncia, porque assim, Jesus disse, muitos vão entrar nessa porta. Agora a porta da salvação é estreita, é apertada.
aí a pessoa não consegue passar. São poucos que conseguem passar, e Jesus diz: porque assim, poucos passarão por ela. Então o caminho da salvação são poucos. Sabe, como a gente gostaria que a maioria fosse para o céu, mas é lamentável dizer, são poucos que vão para o céu. São poucos. O mundo hoje tem cerca de 7 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra. 7 bilhões de pessoas. É gente demais. E a maioria das pessoas não vão para o céu. Isso é uma tristeza que dá no nosso coração, na nossa alma. Agora imagine o coração de Deus. A maioria das pessoas, elas estão distantes de Deus. Como é isso, pastor? Eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Para ser filho de Deus, presta atenção, todo mundo não é filho de Deus não. Éramos filhos de Deus, aí pecou Adão e Eva lá no jardim do Éden. De lá para cá, quem nasceu já nasceu pecador, já nasceu criatura, deixou de ser filho. Nós somos criaturas, deixamos de ser filhos. E agora, para ser filho, nós temos que fazer o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, dizendo que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebe o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. A regra é clara e simples: só é filho de Deus quem tem o Filho de Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho e ninguém. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6 e Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Você quer dar uma olhada? Versículo 10, posso ler? João, capítulo 1, verso 10, falando de Jesus. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Por isso que Jesus foi crucificado. Eles não conheceram Jesus. Quantos entendem? Digo amém. Olha aqui para mim: Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o homem não o conheceu. Olha aí, verso 11: veio para o que era para o seu, e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus. Você sabe que Maria era judia, né? Humanamente falando, Jesus era o quê? Judeu. Humanamente falando, Jesus não é japonês, não é chinês, não é brasileiro. Jesus, humanamente falando, ele é judeu. Por isso que os judeus são odiados no mundo todo. Os árabes querem acabar com os judeus. Os egípcios, ou o Egito, quer acabar com os judeus. Os judeus são cercados de inimigos. Só para você ter uma ideia, o país Israel, Israel, ele é do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado que nós temos. É um país, o menor estado que nós temos. Israel é um país cercado por inimigos que querem lhe destruir a todo tempo e não conseguem. Querem lhe destruir e não conseguem. Por que não conseguem? Porque essa é a linhagem terrena de Cristo. Amém? Jesus nasceu judeu, Maria era judia. Então o diabo odeia os judeus. Aí a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, ele veio para os judeus. E os judeus não? E agora? Vai todo mundo para o inferno? Não, porque aí manifesta a graça de Deus. Veio para o seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Está vendo aí como é que você é filho de Deus? Você só é filho de Deus quando você se arrepende dos seus pecados e recebe o Filho de Deus, que é Jesus. É difícil isso? E por que as religiões complicam? Cada religião diz uma coisa: ah, minha religião é verdadeira, aquela religião é errada. Não, nenhuma religião é certa. Jesus é o certo. Toda religião é errada, Jesus é que é o certo. Diga para o seu irmão, diga: Jesus é que é o certo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome.
Dê um aplauso a Jesus por isso. Por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, hoje você tem o maior patrimônio que um pecador pode ou possa receber. Eu vou repetir. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós temos o maior patrimônio, o maior tesouro. Eu gostaria que você entendesse isso para a gente orar. Por gentileza, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque quando a gente começa a ensinar, o diabo ele começa a colocar sono, moleza, preguiça. Termina o culto, o sono vai embora. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Não olhe para quem passa à direita, à sua esquerda. Não, prestasse bastante atenção nisso que eu vou falar para você agora. O seu maior tesouro não é o seu filho. Não, bispo, maior não. É um tesouro que Deus te deu, mas não é o maior tesouro. O seu maior tesouro, o seu maior patrimônio não é a sua casa. A sua casa pode ser um tesouro para você, mas não é o seu maior tesouro. Não é o seu carro. Pode ser um tesouro, mas não é o maior. O seu maior tesouro não é o seu namorado, ou a sua namorada, o seu marido, ou a sua esposa. O seu maior tesouro não é a sua conta bancária, o seu dinheiro. Você pode até ter muito dinheiro, mas não é o maior tesouro. O seu maior tesouro, o seu maior patrimônio é a sua salvação. Eu estou falando olhando nos seus olhos, francamente falando para você, para que essa palavra fique guardada. Isso que eu vou falar aqui hoje fique cravado nas tábuas do teu coração. O seu maior patrimônio é a sua. E quando você entende isso, você nunca vai ter depressão. Você nunca vai sofrer porque meu marido me largou, meu filho foi embora, eu vou me matar. Toda pessoa que perde algo e quer morrer é porque aquilo era o seu maior tesouro. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está mandando falar. Toda pessoa que quando perde algo, ela quer desistir da vida, é porque aquilo que ela perdeu, para ela, era o seu maior tesouro. E tem mais. Tudo que você colocar o seu coração acima de Deus, você vai perder. Porque Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita o terceiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você coloca em primeiro lugar é para a própria perdição. Conseguiu entender agora? Eu vou explicar, vou detalhar, vou tentar desmembrar, vou abrir as janelinhas. Olha aqui para mim. Tem gente que por causa do trabalho deixa de vir para a igreja. Sim ou não? Por causa do trabalho deixa de orar, deixa de buscar a Deus. Aí ela coloca o trabalho à frente, daqui a pouco ela perde o trabalho. Porque Deus é extremamente ciumento nessa área. Deus não aceita ser trocado. Aí você coloca o trabalho em primeiro lugar, daqui a pouco esse trabalho não consegue suprir todas as suas necessidades. Perde o trabalho. Tem gente que por causa do marido sai da igreja. Eu já vi N casos. E depois o marido sai de casa e vai morar com a amante. Eu estou cansado de ver isso. Cansado. Ai, eu não vou porque tem que usar sabedoria, né, bispo? Eu vou ficar em casa porque senão meu marido não deixa. Você não entendeu? Era o diabo usando o seu marido para te tirar do seu maior patrimônio, que é a sua salvação. Aí você deixou de vir à igreja por causa do seu marido. Daqui a pouco você perdeu o marido, perdeu a esposa. O que está em primeiro lugar na sua vida revela o grau de importância. Eu vou repetir, essa frase é forte. Eu falei aqui no Congresso de Obreiros. O que está em primeiro lugar na sua vida revela o grau de importância para você. Revela o grau de importância. O que é mais importante vai estar em primeiro lugar. Se você deixa de vir para a igreja para trabalhar, é porque o trabalho é mais importante. E você vai ver que isso que você colocou em primeiro lugar, mais tarde vai se desmoronar como um castelo de areia. Ouviu o que eu disse? E você vai dizer: Senhor, eu busquei tanto, eu lutei tanto para ter. Já ouviu falar a história de Jó?
Quem já ouviu falar? Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus e desviava-se do mal, diz a Bíblia Sagrada. Mas quando foi um dia, Satanás chegou diante de Deus e disse: sabe o que para Deus? Sabe por que Jó te serve? Olha o tanto de coisa que você deu a ele. Aí fica fácil, qualquer um é crente com carro, casa, carro, uma família abençoada, dinheiro, saúde, não tem doença. Olha, uma família, uma bênção dessa, qualquer um te serve. Aí o diabo disse para Deus que Jó só servia a Deus por causa do que ele tinha, do que Deus tinha dado para ele. Aí depois, olha que ousadia do diabo. Aí o diabo virou e falou bem assim: ó, deixa eu tocar no que ele tem e tu verás se Jó não vai blasfemar de ti na tua face. Deixa eu tocar no que ele tem e você vai ver. Olha o desafio. Deixa eu tocar no que Jó tem e você vai ver se ele não vai blasfemar. Jó não vai sair da igreja. Jó não vai ficar dizendo que pastor é ladrão, só quer teu dinheiro. Deixa eu tocar no que ele tem. Você está ouvindo isso, querido? Essa palavra é forte. É forte ou não é? Deixa eu tocar no que ele tem. Aí Deus disse assim: poupa-lhe a vida. Toca tudo que ele tem, mas a vida dele você não pode tocar. Então o diabo foi lá, com um sopro matou os filhos de Jó. Com um sopro destruiu todo o patrimônio que Jó, tudo aquilo que Jó conquistou durante anos, perdeu da noite para o dia. E aí o diabo foi lá e olhou e falou: agora eu quero ver. Sabe o que é que Jó disse? Deus deu, Deus tomou. Jó falou isso porque Jó não entendia, porque naquela época pensava que bênção e maldição vinha de Deus. Então Jó não tinha discernimento. Até na época de Jó, todo mundo na terra pensava que Deus era fonte de bênção e de... Se acontecesse bênção, louvado seja Deus. E se acontecesse maldições, louvado seja Deus. Pensavam que era tudo de Deus. Aí Deus mostrou e permitiu para mostrar para Jó que ele era fonte de bênçãos e não de maldições. Mas também está na Bíblia para a gente entender que Deus também, ele não vai matar, mas ele pode permitir. Deus não vai destruir você, mas ele pode permitir o diabo destruir por algum motivo. Quantos entendem? Porque o diabo, ele age debaixo da segunda vontade de Deus, chamada vontade permissiva. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, é porque Deus permitiu. Não é porque o diabo é bom, é porque Deus permitiu. E permitiu por quê? E as brechas, e os pecados. Aí a gente tem que analisar: como é que está a minha vida com Deus? Por que Deus permitiu essa tragédia? Aí uma outra mensagem. Eu tenho uma mensagem que o tema é: porque um Deus bom permita que eu sofra tanto. Lá eu explico alguma coisa sobre isso. Por que Deus permite isso? Eu consigo explicar alguma coisa básica disso aí. Mas Deus permitiu, o diabo veio e tocou em tudo. Jó perdeu os carros da época, a frota de carro. Jó perdeu os meios de transporte da época. Jó perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas Jó mantinha ainda reto, fiel a Deus e louvando a Deus. Então Jó mostrou para o diabo que ele servia a Deus não por causa do que Deus tinha dado para ele. Jó mostrou para o diabo que ele servia a Deus por causa de Deus, não por causa do que Deus tinha, mas por causa daquilo que Deus era. Deus era tudo para Jó. Amém ou não amém? Aí você explica, né? Por que uma pessoa está firme na igreja, quando acontece alguma coisa ruim, ela some da igreja? É porque o maior patrimônio para ela é aquilo que ela tinha, ela perdeu. E por que Deus permite o diabo tocar? Deus permitiu o diabo tocar em Jó, por quê? Vamos no caso dele. Por que Deus permitiu o diabo tocar em Jó? Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para o diabo que Jó servia a Deus acima de qualquer coisa. E era como se Deus dissesse o seguinte: olha diabo, tá vendo lá, Satanás? Se você arrancar tudo que ele tem, mesmo assim ele vai continuar me amando, me adorando, me servindo, porque eu sou maior do que qualquer coisa que eu dei para Jó. Eu estou acima de tudo aquilo que eu lhe acrescentei. Dê um aplauso a ele, ajuda o pregador, dê um glória a Deus pelo menos. Você entende isso não? Então Deus falou: vai lá e toca. Aí arrancou tudo. Jó, que era o homem mais rico, ficou pobre, se tornou o mais pobre. E aí o diabo chegou lá e Deus falou: vistes o meu servo Jó? Como ele é reto, ele é fiel, ele é temente. Perdeu tudo que tinha, mas continua me servindo, porque o coração dele não estava nas coisas. O coração dele estava em um ser, estava em mim.
Aí o diabo, ele é tão ousado, olha que grau. Ele é tão ousado que sabe o que é que ele disse para Deus? Ah, mas tem razão, com a saúde de ferro igual aquela que ele tem, aí fica fácil de servir, porque ele perdeu tudo, mas mantém a saúde, ele pode conquistar mais. Agora deixa eu tocar na saúde dele e tu verás se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deixa eu tocar na saúde. Jó já tinha perdido filhos, perdido dinheiro, perdeu tudo. E a Bíblia diz que Deus permitiu. O diabo foi lá e apareceu misteriosamente. Sabe como é que você dorme saudável e acorda doente? Jó, da noite para o dia, uma chaga maligna. Olha aqui para mim, meu querido. Do alto da cabeça à planta dos pés, furunculoses. Quando se fala da enfermidade de Jó, tem gente que pensa que é dor de dente, dor de cabeça. Jó deitou lá com dor de cabeça. Estamos falando de doença, que era uma espécie de lepra, ou tumores, cânceres, vários tumores do alto da cabeça. Já nasceu aquela, o povo chama de nascida, quem conhece? Nascida, tumores, furúnculo. Em Jó, encheu o corpo dele. Uma vez nasceu um daquele em mim debaixo do braço. Eu andava assim, ó. Então assim, o povo só me encontrava assim ou assim, quando cansava assim, assim. Aí uma vez, sarou aqui, nasceu no outro. Falei, meu Deus, eu estou fazendo a campanha. Aí eu não te conto. Saiu daqui e nasceu para lá. Na região do Afeganistão, do Iraque. Mesopotâmia, aí foi na sua lá, na minha não. Aí, meu querido, eu tinha que sentar de lado. Era um sofrimento. Estou falando de um furúnculo. Jó foi centenas no corpo, o cabelo. Jó virou um monstro. Os historiadores dizem que ele ficou irreconhecível, um bicho. O pelo começou a cair, o rosto inchou, furúnculo na boca, na testa, no olho e em todo lugar que você pensar. O homem não andava, o homem não se alimentava, febre em todo o corpo. Aquilo ao mesmo tempo que ardia, coçava. Ao mesmo tempo que coçava, saía sangue, saía pus, enfermidade, infecção. E os historiadores contam que se pegasse um alfinete e chegasse no corpo de Jó com um alfinete, aqui ó, e vamos procurar um lugar do corpo dele onde não encontrava. Foi uma chaga maligna. Quantos entendem isso? Ele foi para cinzas. Aquilo nascia na mão de Jó, nos dedos de Jó, que eles contam, os historiadores, não tem na Bíblia, mas história paralela conta que as unhas de Jó caíram, cheio de furúnculo. O trem ardia e coçava. Aí Jó não podia se coçar. E o que é que ele fazia? Coçava com caco. Aí você vê na Bíblia, a Bíblia falando de caco. Mas por quê? A Bíblia não explica. Você tem que estudar a história para poder entender. Por que Jó coçava com cacos? Porque ele não tinha, ele estava cheio de ferida nas mãos. Então ele não conseguia coçar, não tinha unhas. Então ele pegava o caco, pedaços de telhas, e ficava coçando aquelas feridas nas cinzas. A esposa de Jó, olha aqui para mim. A esposa de Jó, a mulher daquele homem, quando viu aquele homem, que era um homem bonito, rico, simpático, elegante, que parecia um bicho, um ET, irreconhecível, cheio de ferida, fedendo, um mau cheiro insuportável, o cheiro ia a quilômetros. E quando aquela mulher viu o homem nas cinzas, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu o patrimônio, perdeu a herança, perdeu tudo que tinha. A esposa de Jó, usada pelo diabo, quando viu aquela situação, o diabo entrou nela e falou através da boca daquela mulher para Jó nas cinzas: amaldiçoa teu Deus e morra. Olha, manda Deus ir para o inferno e vai atrás. Tu ainda vai manter a tua fidelidade nesse Deus? Você já perdeu dinheiro, já perdeu carro, já perdeu casa, você já perdeu tudo. Perdemos os filhos. E agora você perdeu o que você tinha de mais importante, era a sua saúde. Na cabeça da mulher, Jó perdeu o que ele tinha de mais importante. Mas na cabeça de Jó, ele tinha com ele o mais importante. Porque Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele vive, ele vive, ele vive.
Você consegue entender agora? O grau de importância determina o grau de preferência. Jó, ele tinha a Deus acima de todas as coisas. Por isso que Jó perdeu tudo, mas ele dizia: Ele ainda está comigo. E Jó sabia: se Ele está comigo, tudo que eu perdi eu posso ter de novo. Agora eu posso ter tudo. Se Ele não estiver comigo, eu não vou ter nada. Ele entendia dessa forma. Ele entendia dessa forma. Será se você consegue receber essa palavra hoje? O principal na tua vida não é teu carro, tua casa, teu dinheiro, teu filho, tua mulher, tua família. Não, 1000 vezes não. O principal na tua vida é a tua salvação, é a tua comunhão com Deus, é o teu relacionamento pessoal com Deus vivo e todo-poderoso. Jó sabia disso. Jó tinha conhecimento disso. Então ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Aí o diabo agora, o que é que vai dizer para Deus? O homem está na cinza e o diabo está torcendo. E lá vem a mulher e o diabo olhando e fala assim: rapaz, já arranquei tudo desse homem, já tirei tudo, e esse homem está na cinza e ainda fica crendo em Deus, dando glória a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, indo para a igreja, na miséria, na pobreza. Eu já coloquei esse cara lá embaixo. Aí vem a esposa de Jó. Quando a esposa de Jó olha aquilo, ela não suporta. O diabo diz: não, eu vou dar minha última cartada, vou entrar nessa mulher e vou usar a boca dela para fazer ele blasfemar de Deus, porque aí vai ficar provado que ele servia as coisas que ele tinha mais do que a Deus. Ele amava o que ele tinha mais do que Deus que tinha lhe abençoado. O diabo queria que Jó fizesse das bênçãos maior que o abençoador, e foi justamente isso que o diabo não conseguiu. Não conseguiu, porque para Jó maior não era a bênção, era o abençoador. Quando você tem um abençoador na tua vida, querida, as bênçãos são consequências, elas virão. Agora, quando as bênçãos é maior do que o abençoador, você deixa de ir para a igreja, você deixa de fazer coisas para Deus por causa de coisas do mundo, e você vai se esfriando e sabe que está morrendo. O pior é isso: a pessoa sabe que está se esfriando, mas ela não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Ela está se defiando, ela está mostrando que as coisas desse mundo, o que ela possui, é maior do que o Deus que lhe deu. Quantos compreendem? Aí o diabo entra na vida da mulher, da esposa de Jó, e fala: amaldiçoa teu Deus e morra. Você sabia que é assim? No momento que você está no fundo do poço, é o momento que do lado o capeta está torcendo para você blasfemar, para você falar mal, para você sair da igreja, para você desistir. Aí o diabo não está conseguindo, ele tenta entrar nos nossos parentes. Sim ou não? Ele entra em pessoas que a gente tanto ama, para poder falar mal da igreja, para poder falar mal da sua fé, para falar mal da sua crença. Ele usa pessoas que estão à nossa volta e a gente não consegue ter o discernimento. Aí tem muita gente que quando ouve, fala: é verdade. Ah, Deus, que nada, eu estou orando, buscando. Parece que quanto mais eu busco, a coisa está piorando. Ah, Senhor, eu estou revoltado, eu vou parar. Aí o diabo vai dar glória, aí ele vai glorificar, aí ele vai entrar no mistério. Mas se você continuar, querido, ele vai cair por terra e Deus vai te dar a vitória. Se você continuar, Deus vai te dar a vitória. Seu maior patrimônio, seu maior tesouro, qual é? Salvação da sua alma. Aí a Bíblia diz assim, Marcos capítulo 8. Eu quero que todos vejam isso e absorvam essa palavra. O grau de preferência revela o grau de importância na sua vida. O que você prefere é o que é mais importante. O que você prefere é o que é mais importante. Você deixa de fazer as coisas de Deus por causa de namoro? É isso? Então você está dizendo que é mais importante. Você deixa de vir para a casa de Deus porque vai passar um jogo de futebol? Você está dizendo que aquilo é mais? Você deixa um compromisso com Deus por causa de um compromisso com qualquer pessoa ou qualquer coisa? Eu não estou falando de compromisso marcado antes. Eu estou falando de você, já tem um compromisso com Deus e está vindo uma coisa depois. Consegue entender agora? Se você deixa, você está mostrando o que é mais importante. Marcos capítulo 8, versículo 34. Posso ler? E chegando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, o que é que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Aqui, ó. Eu disse que tem mais gente no inferno do que? E eu disse que vai mais gente para o inferno do que para o céu. Porque não é fácil. Não é fácil. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, se, igreja, ó, se, você não é obrigado. Eu não sou obrigado. Deus não trabalha obrigando. A opção é sua. Futuca o irmão, diga: a opção é sua. É você que decide. Ele diz assim: se é condição, vai depender de você. Se alguém, sabe o que significa alguém na Bíblia? Qualquer um. Se você quiser, aí ele diz: se alguém, não importa se você é branco ou negro, rico ou pobre, se você é bonito ou feio, Jesus não vai te escolher porque você tem os olhos azuis. Não é assim que Deus seleciona. Deus, ó, eu gostei desse aqui. Vem pra cá, meu galeguinho, vem, você. Não, ó, não foi com sua cara, você vai pro inferno. Deus não trabalha dessa forma. Não é assim. Ele diz: se alguém, se você quiser, alguém, não importa quem você seja. Se você quiser, e não importa quem você seja. Se já matou, roubou, adulterou, prostituiu, se você já pintou 7, borrou 8, não importa o que você fez. Aí o mundo lá fora vai dizer: aprontou, agora está indo para a igreja e está dizendo que é salvo. É esse que Deus quer. Jesus disse: eu não vim buscar os sãos, e sim os doentes. Eu vim buscar os perdidos. Porque os que estão sarados, nunca matei, nunca roubei, nunca traí. Se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Esse está mais perdido do que muitos que estão aí fora aprontando. Porque esses que estão aprontando, quando eles vêm a Cristo, eles se rendem de corpo, alma e espírito, de verdade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A condição é essa, meu querido. Quer entrar no céu? Renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Está vendo aí? Você tem que negar você mesmo. Sua carne quer, e você diz não. Sua carne quer. Porque tudo que o mundo apresenta é prazeroso para a carne. Por isso que é difícil a salvação. Por isso que poucos vão entrar no céu. Porque beber, curtir, prostituir, tudo é coisa que satisfaz a carne. Depois que Adão pecou, o homem passou a ser carnal. E tudo que satisfaz a carne quer. Quantos compreendem? Para você entrar no céu, você tem que renunciar à vontade da carne. Ouviu o que eu disse agora? A carne quer orar, jejuar, ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, ai Deus, que sono. É a carne. Quando você chega na igreja, bate-lhe uma moleza, a carne. Quando você fala: hoje eu vou no culto, eu acho que hoje eu queria dormir até mais cedo. Você fica em casa, fica até 2 da manhã passando canal televisão, e o sono foi embora. Você diz: eu não fui para a igreja, fiquei em casa. Quem entende isso faz assim com a mão. Tudo aquilo que é prazeroso a carne quer. E quem quer entrar no céu tem que aprender isso aqui, ó. Sacrificar a carne. Eu não quero orar, eu não quero, mas eu preciso. Eu vou orar. Eu não queria ir para a igreja, hoje eu estou tão cansado, mas eu preciso, eu vou para a igreja. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você acorda de manhã e vai para o trabalho, sua carne quer ir? Aí você diz: não, chefe, hoje eu não vou lá não, eu estou tão cansado, vou dormir até mais tarde, vou dormir mais meia hora. Você faz isso? Você vai perder o emprego. Vai ser demitido. Você está demitido. Quando você, segunda-feira, você foi dormir tarde no domingo, e você tem que acordar no outro dia 5:30 da manhã, o relógio despertou, o que é que você faz? Coloca a função soneca? Você pula da cama, você, ai meu Deus, o cabelo ali já corre para um lado, ai Senhor, abrindo a boca e cansar. Você corre e vai fazer, sim ou não? Porque é a sua obrigação, você tem que fazer. Você não dá nem tempo para a carne dizer: eu não sei se eu fico mais um pouquinho ou não. A gente faz isso com Deus, mas lá fora você não faz, porque senão você é penalizado, você perde o emprego. Não é assim? Assim nós temos que ser com Deus. Chegou a nossa hora de orar, não importa o que a carne está dizendo, é meu compromisso, eu vou orar. Chegou minha hora de ir para a igreja, não importa o que a carne está dizendo, o quanto cansado eu estou. Deus é um ser que renova as minhas forças. E os nascidos de Deus, da fraqueza, tira forças para vencer o inferno nessa terra. Então nós temos que aprender a sacrificar a nossa carne.
aprender isso. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Está vendo? O sacrifício é todo dia. Todo dia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora olha o 35 aí. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder nesse mundo a sua vida, por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Que palavra forte. Olha o grau de preferência. Revela o grau de importância. Jesus disse: a carne quer, é prazeroso, mas tem que renunciar. Porque é mais ou menos assim, exatamente assim. Qualquer que perder a sua vida nesse mundo, por amor de mim e do evangelho, vai salvar. Mas aquele que quer viver a sua vida nesse mundo e não renunciar, não sacrificar, esse vai perder. Está nas suas mãos. Olha aqui. Um garoto chegou diante do velho sábio e ele disse: seu sábio, eu tenho um pássaro aqui nas minhas mãos. Aí ele queria pegar o sábio, que ele era muito inteligente. Esse pássaro está vivo ou está morto? Ele disse: se o sábio disser está vivo, eu vou apertar, aí eu mato. Ele com um pássaro escondido atrás, eu mato. Eu digo: o senhor perdeu. Se ele disser está morto, aí eu solto o pássaro vivo. Eu digo: você perdeu. De todo jeito o sábio vai errar. Então ele chegou diante do sábio na aldeia com um pássaro nas mãos. E o garoto falou: seu sábio, eu tenho um pássaro nas minhas mãos, ele está vivo ou está morto? Aí o sábio parou, analisou. Ele disse: garoto, a resposta que você precisa não depende de mim. A resposta que você precisa está em suas mãos. Se eu disser está morto, você mata ele aí atrás, eu erro. Se eu disser está vivo, você solta ele, eu erro. Então não depende de mim, está em suas mãos. A salvação, olha aqui para mim, igreja do Deus vivo. A salvação não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Agora está em suas mãos. A decisão é sua. Diga para o seu irmão, diga: a decisão é sua agora. Jesus disse: aquele, ele diz aí, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Eu já vi, uma época, um amigo meu, um amigo entre aspas, né? Um amigo da onça. Ele disse: rapaz, agora você vai para a igreja, você virou crente, você vai perder sua vida, tanta festa. Tá vindo o carnaval aí da Bahia, você não vai. Você está perdendo a vida. Para o mundo, ficar indo para a igreja, buscar a Deus, para o mundo é perder a vida. Para a carne é perder a vida. Que agora, meu querido, o sexo agora é só no casamento. É verdade. Fora do casamento você vai para o inferno. A mentira não pode mais existir. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que quem mente tem como pai o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Agora você tem que abandonar a mentira. Mas vez por outra, ou de vez em sempre, a carne vai querer que você solte uma mentirinha. Chega alguém tocando a campainha da sua casa, aí você avisa seu filho e diz: eu, cobrador, avisa que eu não estou aqui não. É assim ou não é? O telefone toca, aí atende aí, diz que eu estou no banheiro. Deixa eu ir para lá para não mentir. Aí corre para lá. A mentira, o pecado, tudo que é vontade da carne, a carne vai querer. Mas você tem que aprender a sacrificar. Sacrificar, porque é matando a carne que você consegue alcançar a salvação. Quem perder a sua vida nesse mundo, Jesus disse, esse salvará. Então, você consegue entender que o grau de preferência revela o grau de importância? O que você prefere é o que é mais importante? O que você vai decidir? O que você vai decidir aqui hoje colocar em primeiro lugar? A manter uma vida reta, santa, se preservar, se santificar, fugir de tudo aquilo que é errado, da pornografia, da prostituição, largar o vício, cigarro, bebida, cachaça, mentira, largar tudo e dizer: a partir de hoje eu quero entrar nesse caminho. A sua carne vai cobrar, mas a resposta está nas suas mãos. Você é quem decide. E ele diz assim:
por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Aí olha o 36. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhou o mundo inteiro, fama. Você sabe que o Neymar nasceu na igreja, né? O Neymar, na igreja, até um tempo atrás ele falava de Jesus. Você não vê o Neymar mais falando de Jesus. Ganhou o mundo, fama mundial. Vocês estão entendendo? Mas tem gente que se corrompe por muito pouco, por muito menos. Qualquer coisinha ele envergonha o evangelho. O grau de preferência revela o grau de importância na sua vida. O que é mais importante para você? Trabalho, família, filho, dinheiro? O que você colocar em primeiro lugar na sua vida, você vai perder. Você sabe por que Deus pediu a Abraão o Isaac? Porque Abraão lutou 100 anos por aquele garoto. Quantos anos? Aí Deus falou: Abraão, é o seguinte, cara, eu te dei a bênção, meu velho, mas você está pegado demais essa bênção. Abraão, eu quero que você entenda que eu sou maior do que a bênção. Então é o seguinte, Gênesis 22. Abraão, eu vou provar a tua fé. Eu quero saber quem está em primeiro lugar na tua vida. Sou eu ou a bênção que eu te dei? Imagina, o cara já velho, já quase sem dente. O menino nasceu, o filho da velhice, a mulher estéril, lutou 100 anos. Aí o menino nasceu. Imagina o amor pela bênção. Imagina o amor. Aí Deus falou: eu vou provar quem é o primeiro aí na sua vida, Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho Isaac, vai lá ao Monte Moriá e me dê esse garoto que eu te dei. Sobe o Monte Moriá, amarra ele lá na lenha e sacrifica ele para mim em holocausto. Abraão não disse nada para a esposa dele. No outro dia saiu cedinho, caminhou 3 dias com a tocha de fogo na mão. Ele e os seus servos chegou no pé do monte, deixou os servos ali, subiu com o garoto, a lenha, o fogo e o cutelo. E lá em cima, no outeiro do monte, levantou o altar, que significa lugar alto que se coloca sacrifício. Sobre o altar colocou a lenha, amarrou o Isaac, o seu filho. Aquilo que ele lutou tanto para ter, Deus foi lá e pediu. Por que Deus pediu? Porque Deus queria saber o que era, o que estava em primeiro lugar. Qual o grau de importância que aquele garoto tinha para Abraão. Será que aquele garoto era mais importante do que Deus? Ele tinha que provar. Provar como? Dando para Deus. Aí Deus falou: me dê. Lá no altar, ele coloca o garoto. O menino disse: meu pai, está a lenha, está tudo pronto, e o senhor sempre traz um cordeiro, e dessa vez o senhor não trouxe. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Porque hoje o cordeiro era ele. Colocou o rapaz na lenha. Quando ele levantou a faca, o cutelo, uma espécie de foice, e quando ele ia sacrificando, alguém disse que quando ele levantou a faca, a ponta da faca tocou no coração de Deus. Deus viu a fé daquele homem. Quando Abraão falou: está aqui, Deus disse: não toca no Isaac. Deus disse: Abraão, não faça nada com o garoto, porque agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas. É por isso que Deus pede. Deus quer saber onde está o teu coração. Meu querido, onde está o teu coração? Eu quero fazer uma oração aqui agora. Aonde está o teu coração? O que está em primeiro lugar na tua vida? Deus provou Abraão, mas Deus me prova todo dia. Deus prova você todo dia, porque todo dia nós temos que renunciar a nós mesmos. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz. Todo dia eu tenho que oferecer um Isaac para Deus. Todo dia, quando a minha carne quer o erro, e eu digo: não, Senhor, mas eu não vou fazer não. Eu vou fazer isso porque é a tua vontade. Todo dia eu tenho que colocar um Isaac para Deus. Mostrar que aquilo que Deus me deu não é maior do que Ele. Eu tenho que mostrar para Deus que Ele é maior do que todas as coisas. Vamos encerrar. Veja aí Mateus capítulo 6. Jesus falou bem sobre essas coisas. Jesus explicou bem. Você precisa entender isso. Versículo 24. Mateus 6, 24. Quem está gostando? Quem está gostando? Está aprendendo? Está aprendendo? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, e ao dinheiro e a mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores. O que é isso?
Você lê isso aqui na Bíblia, você fica com a cabeça fumaçando. O que é isso? Servir dois senhores? Você sabe o que é dois senhores? Tudo aquilo que você serve se torna senhor na sua vida. Eu vou repetir. Tudo aquilo que você serve é o seu senhor. Tudo aquilo que você coloca o coração e mostra grau de dependência é o seu senhor. Eu disse, por que uma pessoa que quando perde o marido quer se matar? Por quê? Meu marido é o meu senhor, eu não sei viver sem ele. Você já viu mulher falando isso? É a razão do meu viver. Quem já viu mulher falar isso? Ai, pastor, eu quero me matar, eu perdi tudo. A minha vida acabou, ele é meu chão, ele é meu mundo. Uma pessoa perde o emprego. O Japão lidera o ranking mundial de suicídio. Sabe por quê? O japonês não aguenta passar crise financeira. Ele entra em crise e se mata com facilidade. Porque vive em torno do dinheiro. Para ele, o dinheiro é o seu senhor. Seu senhor, senhor é aquilo que você mostra que depende daquilo. Por isso que Deus não quer que você deixe de vir da igreja por causa de nada. Não coloca seu coração em nada. Se desprenda de tudo. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e desprezará o outro. Se você serve o pecado, a prostituição, a mentira, você serve aquilo que a sua carne quer e entristece a Deus, ou você serve a Deus e entristece as coisas desse mundo. Você é que decide. Ou ama um e despreza o outro, ou vice-versa. Mas é você que decide. Não pode servir a dois senhores. Aí ele tem mais. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Que coisa tremenda. 27. Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados e ansiedades e preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca ou pequena fé. Os lírios do campo, a Bíblia está dizendo que é Deus que veste eles. Os pássaros do céu, é Deus que os alimenta. Nós temos mais valor para Deus do que a natureza que Deus cuida. Nós temos mais valor para Deus do que os pássaros. Deus quer cuidar de você muito mais do que a natureza. E por que Ele não cuida? Porque a nossa preocupação, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar, a ansiedade, a preocupação, o desespero das coisas desse mundo, o coração preso nas coisas desse mundo. Isso é uma ofensa para Deus. Aí ele diz assim, verso 31. Não andeis, pois, fala alto. Não andeis, pois, inquietos. O que é uma pessoa inquieta? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada. Você já viu uma pessoa inquieta? É igual uma galinha quando quer botar, fica para um lado e para o outro, na correria, no desespero. Conhece? Aí você fala, eu estou me entregando, eu conheço, eu me rendo. Inquietação, o cheque vai entrar daqui 15 dias. E já começa a sofrer hoje de insônia. Pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa. Pois Deus está dizendo, quem é que está dizendo aí, gente? E o que é que Deus está dizendo? Não andeis, pois, inquietos. Diga para o seu irmão, diga quieta, meu irmão. Diga quieto, facho. Não andei, pois, inquietos, dizendo o quê? Com que comeremos, ou com que beberemos, ou como nos vestiremos. Oh Deus, o que é que eu vou comer, Senhor, meu aluguel, Senhor, minha água, minha luz. Oh Jeová, não deixa cortar. Um desespero, uma aflição. A pessoa só fala isso o dia todo. Tem gente que nem gosta de andar perto dessas pessoas.
Sabia? Não, ninguém gosta de andar perto de uma pessoa que só anda ansiosa. Ai meu Deus, tem que fazer. Deus me livre, passa pra gente, isso pega. A pessoa é tão preocupada, daqui a pouco a gente tá suado. É igual aqui, ó. Quando eu vou assistir o The Ultimate Fighter, luta, UFC, Vitor vai lutar. Quando o Vitor Belfort vai lutar, eu vou assistir. Aí eu vou assistir com uma meia dúzia. Aí tem uns caras que ficam, vai morrer. E não sei o que eu falo, desliga a televisão, vamos parar. Vamos escutar, rapaz, vamos assistir. A mesma coisa, você vai assistir um futebol. Aí vai. Aí o cara fica assim, vai, chuta. Ele fica colocando força na casa, parece que vai mudar alguma coisa lá. Muda. Seja inteligente. Por mais que o cara que está assistindo a luta aqui, ó, a luta de briga, de boxe, de MMA, por mais que ele fique aqui na cadeira, vai, mata, vai, chuta. O outro vai escutar? O outro vai bater mais forte porque ele gritou? Então aquieta o facho. A gente tem que aprender a olhar e aprender a assistir. Pode colocar a emoção? Coloca, mas não fica gritando. Eu não aguento. Eu não aguento assistir luta, eu assisto futebol com esse pessoal. Fala, amor, sai daqui, eu fico agoniado. Amém ou não amém? Vai jogar bola com o Sérgio pra você ver como é que é, né, Elias Correia? Elias, como é que é? É um desespero, moço, é um desespero. É um cabo ansioso. Pois Deus está dizendo o que aí? Não andeis, pois, inquietos. Quantos aqui? Seja sincero, você é réu, confesso. Você confessa que você é uma pessoa inquieta, preocupada, ansiosa. Levanta a sua mão. Quantas? Meu Deus, a maioria. Só os meninos, as crianças que não levantaram a mão, né? Tem gente que levantou as duas e ainda levantou uma perna. Não andei, pois, inquietos, dizendo que haveremos de comer, de beber, tem que pagar água, senão vai cortar. Ou com que nos vestiremos? Aí diz assim o 32: porque todas essas coisas os gentios procuram. Quer dizer, quem anda assim é quem não crê em Deus, é quem não vive para Deus. O ímpio, ele anda ansioso porque ele não tem um Deus soberano que é Senhor na vida dele, que cuida da vida dele. É o ímpio que anda assim. Quem serve a Deus não pode ser assim. Ele diz assim, ó, pois todas essas coisas os gentios procuram. Agora olha aí, tremendo. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe do que você precisa. Para que ficar desesperado? Aleluia! Deus sabe, meu querido. Coloca Ele em primeiro lugar e Ele vai guiar a sua vida. Ele sabe a sua necessidade. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluias. Porque todas essas coisas o gentio se preocupa, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha a receita, quem quer vencer? Olha a receita 33, mas buscai em segundo lugar, depois do trabalho, se der tempo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Já tem problema demais todo dia. Para que você vai ficar preocupado com o dia de amanhã? O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deixa Deus ser Senhor e você ser servo. Dizer, Deus, eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para ser, minha família está assim, está assado, está cozido. Não importa, a partir de hoje eu te coloco em primeiro lugar e eu quero ver o Senhor acrescentar na minha vida todas as coisas, como o Senhor diz na tua palavra. Porque Deus é o mais importante. Seu patrimônio é a sua salvação. Quando que você perde a salvação? Quando Deus não é mais o primeiro. Como Deus não tem mais a primazia. Poxa, eu queria falar sobre Saul. Saul perdeu o seu maior patrimônio, que foi a salvação da alma. Porque ele deixou de colocar Deus em primeiro lugar. E porque ele não colocou Deus em primeiro lugar, ele perdeu 3 coisas. Primeiro, perdeu o Espírito Santo. Perdeu o reino, ele deixou de reinar. Ele foi o primeiro rei de Israel. Terceiro e último, ele perdeu a salvação da alma. Quando Deus não está mais em primeiro lugar na sua vida, você perde o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta.
Por quê? Para que o Espírito Santo vai estar na sua vida se quem toma as decisões são você? É você que toma as decisões. O Espírito Santo está na vida de quem ele tem a primazia. Se Deus está em primeiro lugar, o Espírito Santo guia. Se é a sua vontade, é a sua vontade que está em primeiro lugar, então o Espírito Santo não pode pactuar com você. Saul perdeu o Espírito Santo. Saul perdeu o reino, deixou de reinar. Tem muito crente que quem está reinando na vida dele é o diabo. Deixou de reinar em Cristo. Em Romanos 5,17 diz que nós reinamos em vida por meio de um só, que é Cristo Jesus. Deus quer que nós reinamos nessa terra sobre doença, miséria, maldições. E por que não reinamos? Porque Deus não está em primeiro lugar. É a nossa vontade. E por último, ele perdeu a salvação da alma. Essa foi a maior tragédia na vida do rei. Fecha os teus olhos. Você vai pedir perdão a Deus. Você vai pedir perdão a Ele. Deus me deu essa palavra para passar para você hoje. Se você veio aqui, você precisava ouvir. Como eu gostaria que mais pessoas pudessem ouvir. Mais pessoas pudessem entender isso. O diabo sempre tem tentado colocar alguma coisa na frente. E eu tenho orado para colocar Deus sempre em primeiro lugar. A obra de Deus, a vontade de Deus. É muito difícil, porque o diabo tenta no trabalho. A televisão conspira. A família conspira. Tudo conspira. E você tem que vencer tudo isso para colocar Deus em primeiro lugar. Abraão provou para Deus que Deus estava em primeiro lugar. Jó provou que Deus estava em primeiro lugar. E você, meu querido? Será se Deus está em primeiro lugar? Deus estiver em primeiro lugar na tua vida, não tem inveja, não tem macumba, não tem maldição. Se Jesus está em primeiro lugar, a macumba não te atinge, o olho gordo não te atinge, o diabo, a macumba não pode tocar em você, porque Ele está em primeiro lugar. Aleluia. Fecha os teus olhos e peça perdão. Peça perdão pela sua inquietação. Peça perdão pelas suas preocupações, pelos seus medos, pela sua ansiedade. Peça perdão agora. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Ele agora. Abra o teu coração na presença de Deus. Oh Pai, nós te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Nós te amamos acima de todas as coisas. Pai querido, nós sentimos a tua presença nesse lugar, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama, mesmo sendo falho, como diz a letra da música, sendo pecadores. Às vezes erramos porque colocamos na nossa frente ou na tua frente, colocamos, meu Deus, trabalhos, estudo, colocamos pessoas, família, filhos, dinheiro, colocamos tantas coisas que são supérfluos, são efêmeros, são coisas passageiras, e deixamos de te honrar, deixamos de te colocar em primeiro lugar. Então nós te pedimos perdão aqui sim, nessa sexta-feira, contra a inveja, o olho gordo, porque a maldição é quebrada, meu Pai. Não é só quando a gente marra uma fitinha no braço e faz uma campanha de oração e jejum, mas a maldição é quebrada quando nós nos arrependemos e te colocamos em primeiro lugar. E nesta noite esse povo aprendeu. O Senhor trouxe esse povo aqui na Igreja Apostólica Missão Mundial Servos em Goiânia, para aprender essa palavra. O grau de importância revela, meu Pai, o grau de preferência. Quando nós preferimos te colocar em primeiro lugar, é porque o Senhor é mais importante do que qualquer coisa, Senhor. Então nós rejeitamos as maldições e declaramos: diabo, você não pode tocar na vida de quem tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não pode tocar no casamento de alguém que Deus tem a primazia. Você não pode tocar no dinheiro, nas finanças de alguém que honra a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Diabo, você não pode tocar na saúde dessa pessoa que honra a Deus, e Deus está em primeiro lugar na vida dela. Então nós usamos essa fé para te rejeitar agora.
agora para te rejeitar a maldição. Levanta as tuas mãos, começa a rejeitar essa maldição. Diga: diabo, na minha vida não. Diga: eu aprendi hoje que Deus está em primeiro lugar, e quando Ele está em primeiro lugar não tem espaço para você. Então sai, começa a mandar embora agora. Abra a boca, diga: sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu trabalho, sai do meu casamento, sai da minha saúde. Diga: inveja, olho gordo, sai para trás de mim, maldição, em nome do Senhor Jesus. Sai, sai, sai agora e não voltem nunca mais. Aplauda Jesus. Amém ou não amém? A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, o verso 4, Deus diz: o meu povo foi destruído porque faltou, não faltou oração, não faltou jejum, que faltou? Conhecimento. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade... Você não é liberto só quando o pastor põe a mão na sua cabeça e diz: sai pombagira, sai tranca a rua. Presta atenção, o que eu vou te ensinar aqui pode mudar a sua vida agora. Uma pessoa não é liberta só quando ela manifesta. Isso faz parte do processo de libertação, mas não é só isso. Porque tem gente que manifesta todo dia, mas não se liberta. Quando que uma pessoa é liberta de verdade? Quando ela entende a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade eu preciso conhecer? Eu preguei aqui hoje uma verdade. Que verdade? Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não tem espaço para diabo, para macumba, para miséria, para sofrimento. Existem muitos crentes que dizem o seguinte: ó, nós vamos reinar com Cristo no céu, e vamos reinar com Cristo no milênio. Isso é verdade? É verdade, mas não é toda a verdade. Por quê? Nós vamos reinar com Cristo no céu? Sim. Vamos reinar no milênio? Também. Só que a Bíblia diz em Romanos 5,17 que os que recebem a abundância da graça de Cristo reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Veja que o versículo diz: reinarão em... Tem muito crente que diz: ai pastor, eu vou ser salvo, que nesse mundo é sofrimento, é passar fome, é viver na miséria. Esse mundo é um sofrimento, mas nós vamos ser salvos e leque vai acabar. Querido, lá vai acabar, mas aqui na terra também acaba. Como? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós reinamos em vida. Tem muito crente que pensa que só vamos reinar depois da morte com Cristo. É verdade, mas é meia verdade. A verdade completa é que quando você abandona seus pecados hoje e entrega a sua vida a Jesus e reconhece que Ele, e tem que colocar isso, se você não colocar essa mensagem aqui hoje em prática, nada vai adiantar. Eu sou sincero em te dizer, não vai adiantar nada. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, e todo dia nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Todo dia Deus vai te permitir e você vai ser tentado. Coloca o Deus em primeiro lugar ou não? Deus em primeiro lugar ou não? Ouviu o que eu disse? Ouviu o que eu disse? Não? Quando você pratica o sexo fora do casamento, você está deixando Deus em segundo plano. Quando você rouba, quando prostitui, quando adultera, tudo que você faz que é pecado, você está colocando Deus em segundo plano. Quando você deixa de vir para a igreja para ficar em casa na televisão, naquele momento você perdeu. Ouviu agora? Quando você tem, hoje eu não vou porque eu vou fazer, você está colocando outra coisa. Você tem um compromisso com Deus. Deus é o mais importante. Ou a gente vive o que está escrito aqui, nós vamos desfrutar, ou nós vamos ficar dentro da igreja enganando a nós mesmos e dizendo: eu sou crente, aleluia, glória a Deus, amém. E a vida nunca muda, a vida é travada. Eu conheço crente que tem tantos anos dentro da igreja, a vida é travada, porque ele não vive isso. Ele não coloca Deus em primeiro lugar. Às vezes coloca, mas nem sempre. E para Deus acrescentar na tua vida todas as coisas. Quais são as coisas? Aquilo que você precisa, aquilo que você sonha, aquilo que você quer, as suas necessidades. Quem crê que Deus acrescenta tudo isso? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Para Deus acrescentar tudo, preciso entender que o grau de preferência determina o grau de importância. Eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar. E para colocar Ele em primeiro lugar, quer dizer que a minha vontade agora é segundo. Quer dizer que a vontade do meu colega é segundo. Segunda vontade, primeira vontade é a dele. Aí eu coloco em primeiro lugar, aí Ele cuida de mim. Alguém tem inveja em você?
Não é essa fitinha que eu passei que vai te proteger. Essa fitinha é um memorial da campanha. Eu não estou aqui para ensinar você a botar fé em fitinha, porque é a mesma coisa de dizer para você botar sal grosso na sua casa e te proteger da inveja. Cabeça de alho, ferradura atrás da porta, espada de São Jorge, galho de arruda. Não! Eu não quero que você ponha sua fé em fita. A fitinha vermelha que eu passei é o memorial de uma campanha. Quando você olhar no braço e falar, eu estou numa campanha forte de libertação. Quem liberta é Deus, é Jesus. Quem entendeu o que eu falei? O Senhor Jesus é quem liberta, quando Ele está em primeiro lugar. E quando Ele está em primeiro lugar, o capeta pode até vir, mas ele cai por terra. A macumba pode até vir, mas ela cai por terra. Você não depende do sacerdote, porque Deus te fez em Cristo Jesus rei e sacerdote. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Em Cristo Jesus Ele nos constituiu reis. O que é que um rei faz? Reina. No pecado, no jardim do Éden, o diabo reinou, mas Cristo veio e morreu na cruz, e através da minha fé nele, eu volto a reinar nessa terra e reino sobre o diabo, sobre o inferno. Então a macumba, a doença, a maldição não pode mais reinar na tua vida, se Jesus está em primeiro lugar. E para a gente passar a régua, olha aqui para mim. Por que Cristo não está reinando na minha vida financeira, nas minhas finanças? Sabe por que não reina? Porque quando a Bíblia diz aqui, em Eclesiastes, para trazer as primícias, para que a gente tenha que honrar a Deus com as primícias do nosso fruto. Quando a Bíblia diz em Malaquias, trazer as primícias, os dízimos e as ofertas, é assim, você recebe um salário. Quem tem salário? Faz assim. Maioria, né? Você recebe um salário, você pegou um dinheiro, o que é que você faz primeiro? Você paga o aluguel, não é isso? Está errado. Você paga a conta de água, é isso? Você paga o mercado, você paga o açougue. Se você recebe o dinheiro primeiro, o que é que você faz? Você tira o dízimo. Primeiro, você tira o dízimo. O que você está fazendo? Você está mostrando para o diabo que Deus, Ele está em primeiro lugar na sua vida financeira. É simples, mas não é fácil. Para muita gente é uma dificuldade. É simples. Deus vai ser Senhor no meu dinheiro. Deus vai ser Senhor nas minhas finanças. Como que Deus vai ser Senhor? Tudo que Deus me der, primeiro eu vou tirar a 10ª parte e vou tirar a minha oferta. O meu dízimo é 10%. Se você ganhou 1.000, tira 100. É o dízimo. O dízimo. E a oferta? A oferta não tem limite. A oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração. O dízimo e a sua oferta. Aí você pegou o dinheiro, tira primeiro e traz para a casa de Deus. Nós temos um irmão na nossa igreja que essa semana alguém estava falando, mas bispo, está passando uma luta, fulano e não sei o que e tal, essa pessoa estava tão bem. Eu digo, mas também essa pessoa não é dizimista. Aí ficou, bispo, ora por mim. A gente ora, quer dizer, a gente está fazendo a nossa parte, mas ela não está fazendo a parte dela. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida financeira, você está dando vazão para um ser chamado devorador, gafanhoto devorador. O que ele vai fazer? Ele vai tocar no teu dinheiro. Você vai gastar com remédio, com farmácia. Você vai fazer compra para durar 30 dias, vai durar 15 dias. Existe uma ilusão que parece que se eu não dizimar e ofertar, eu vou ter mais. Aqui eu estou tão pouco, eu não posso dar. É uma ilusão do diabo. Acha que você não vai ter mais. Você acha que você vai ter menos se você tirar. Pelo contrário, é aí que você vai ter mais, porque você tira 10%, tira a sua oferta, ficou aqui uma parte na sua mão. Essa parte que ficou, Deus promete multiplicar e abençoar. Você ia gastar com remédio, ia gastar com farmácia, ia ter um prejuízo. E aí, porque Deus via a sua fidelidade, ao invés de você ter prejuízo, Deus começa a mandar o cliente um dinheiro perdido, você já começa a ter de volta. Aí a coisa vai multiplicando. Por quê? Deus viu que você amou mais a Deus do que a riqueza, do que o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não posso servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 18, Jesus disse a um jovem rico: vende o que você tem e dê, e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Ele baixou a cabeça, saiu triste. Sabe por quê? Jesus queria ser o Senhor na vida financeira daquele jovem, mas ele ficou triste porque era muito rico. Quem entendeu o que eu falei? Entenderam agora? É simples isso? É simples ou não é?
Tome uma decisão e faça prova com Deus se o que eu estou falando aqui não é verdadeiro. Começa a mudar algumas atitudes a partir de hoje. A partir de hoje Deus vai estar em primeiro lugar. Você vai ver que muitos problemas que estão na sua vida serão resolvidos pelo próprio Deus, porque Ele é que vai acrescentar na tua vida. É isso que Ele diz: coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e todas as coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Deixa de fazer do teu jeito e começa a fazer a partir de agora do jeito de Deus, e você vai experimentar a partir de agora uma etapa nova na sua vida. Amém ou não amém?